As tensões comerciais entre Estados Unidos e Canadá atingiram um novo nível de gravidade após a implementação de políticas fiscais e tarifárias mais agressivas pelo governo de Donald Trump. Essas medidas, que afetam diretamente setores estratégicos como transporte, energia e recursos naturais, desencadearam uma resposta imediata do governo canadense, que anunciou retaliações para minimizar os impactos sobre sua economia. O conflito entre os dois países, antes limitado a disputas pontuais, agora ameaça desestabilizar o fluxo comercial bilateral e pode ter repercussões globais. A decisão dos Estados Unidos de impor tarifas adicionais sobre produtos canadenses, especialmente no setor de transporte e caminhões comerciais, gerou indignação nas autoridades de Ottawa. O governo canadense classificou as medidas como injustas e prejudiciais à economia do Canadá, destacando que o impacto será sentido por milhares de trabalhadores e empresas que dependem do comércio com os Estados Unidos. Foi aí que o Canadá contra-atacou. Para responder a essa ofensiva, o Canadá anunciou tarifas retaliatórias sobre produtos americanos, mirando setores estratégicos que podem gerar pressão sobre Washington para reconsiderar sua abordagem protecionista. Uma das primeiras ações adotadas pelo Canadá foi a imposição de tarifas sobre caminhões comerciais fabricados nos Estados Unidos. Essa medida afeta diretamente a indústria de transporte norte-americana, já que muitas empresas de logística operam em ambos os lados da fronteira. A decisão foi particularmente impactante para empresas localizadas no Alasca e em estados como Washington e Michigan, que mantêm um alto volume de comércio com o Canadá. A restrição ao setor de transporte pode levar a um aumento nos custos logísticos e gerar atrasos na distribuição de mercadorias essenciais para diversas indústrias. Além do setor de transporte, a indústria de recursos naturais também está no centro da disputa. O Canadá é um dos principais fornecedores de eletricidade para os Estados Unidos, especialmente para regiões como Nova Inglaterra e o estado de Nova York. Como parte de sua estratégia de retaliação, o governo canadense estuda a possibilidade de revisar os contratos de exportação de energia para os Estados Unidos, o que pode afetar diretamente a estabilidade da rede elétrica americana. Essa medida representa um forte instrumento de pressão, já que muitas cidades americanas dependem da eletricidade gerada por usinas canadenses para atender a sua demanda energética. As províncias canadenses também estão tomando iniciativas próprias para responder às tarifas impostas por Washington. A Colômbia Britânica, por exemplo, anunciou um aumento nas tarifas sobre produtos agrícolas importados dos Estados Unidos, incluindo frutas e grãos. Essa decisão visa atingir diretamente os produtores americanos, que exportam grandes quantidades desses produtos para o Canadá. Já a província de Ontário intensificou sua busca por novos mercados, tentando reduzir sua dependência do comércio com os Estados Unidos e fortalecer acordos comerciais com a Europa e a Ásia. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o setor empresarial começa a manifestar preocupações sobre os efeitos das tarifas impostas por Trump. Fabricantes de caminhões e empresas do setor energético alertam que as medidas protecionistas podem gerar um efeito contrário ao esperado, prejudicando a competitividade da indústria americana no mercado global. A incerteza sobre a continuidade dessa guerra comercial está fazendo com que muitas empresas repensem seus investimentos e busquem alternativas para reduzir sua exposição ao mercado canadense. A instabilidade causada por essa guerra comercial já está sendo sentida nos mercados financeiros. O dólar canadense tem sofrido oscilações significativas desde o anúncio das tarifas, refletindo o temor de que a prolongação desse conflito possa impactar o crescimento econômico do país. Nos Estados Unidos, investidores monitoram de perto os desdobramentos da disputa, avaliando os riscos de um possível enfraquecimento das exportações para o Canadá e os impactos sobre setores-chave da economia americana. Os impactos da guerra comercial entre Estados Unidos e Canadá continuam a se espalhar por diversos setores da economia, gerando preocupações tanto para empresários quanto para consumidores. Com a escalada das tarifas e as retaliações adotadas pelos dois governos, indústrias estratégicas de ambos os países começam a sentir os efeitos dessa disputa, e a incerteza sobre o futuro do comércio bilateral cresce a cada dia. Um dos setores afetados que enfrenta dificuldades é o de recursos naturais, especialmente a exportação de madeira e metais industriais. O Canadá é um dos principais fornecedores de madeira para a indústria da construção civil dos Estados Unidos, e as novas tarifas impostas por Trump sobre esses produtos já começaram a afetar os preços no mercado americano. Empresas do setor alertam que, se a disputa continuar, os custos de construção podem aumentar significativamente,
impactando tanto grandes incorporadoras quanto consumidores que planejam adquirir imóveis. As províncias canadenses, por sua vez, vêm adotando medidas individuais para enfrentar os desafios impostos pela guerra comercial. A Colômbia Britânica, que tem forte dependência das exportações para os Estados Unidos, está expandindo sua parceria comercial com países asiáticos, especialmente China e Japão. Já Ontário, um dos principais centros industriais do Canadá, tem acelerado suas negociações com a União Europeia para ampliar seus laços comerciais e reduzir sua dependência do mercado americano. Essas estratégias refletem um esforço do Canadá para diversificar sua economia e evitar ser refém das decisões protecionistas de Washington. Enquanto o Canadá busca alternativas, os Estados Unidos também enfrentam desafios internos devido à guerra comercial. Empresas americanas que dependem de matérias-primas canadenses para suas operações já começam a sentir os impactos das tarifas, com custos de produção aumentando e margens de lucro sendo reduzidas. Setores como o automotivo, a construção civil e a indústria de bens de consumo alertam que a continuidade dessa disputa pode gerar consequências negativas para a economia americana no longo prazo, incluindo perda de competitividade global e dificuldades na cadeia de suprimentos. No cenário político, a guerra comercial se tornou um tema de grande debate nos Estados Unidos. Enquanto Trump mantém sua retórica agressiva em relação às tarifas, setores do Congresso começam a questionar se essa estratégia realmente beneficia a economia americana. Legisladores de estados que dependem do comércio com o Canadá, como Michigan e Wisconsin, estão pressionando a Casa Branca a reconsiderar suas políticas tarifárias, temendo que a escalada da disputa possa prejudicar indústrias locais e levar a perdas de empregos. A comunidade internacional também acompanha de perto os desdobramentos dessa crise, pois a disputa comercial entre Estados Unidos e Canadá pode ter implicações mais amplas para o comércio global. A União Europeia, que já enfrenta desafios próprios com as políticas comerciais de Trump, demonstrou solidariedade ao Canadá, sugerindo que pode intensificar suas relações comerciais com Ottawa para compensar as perdas causadas pelas tarifas americanas. Já a China, envolvida em sua própria guerra comercial com os Estados Unidos, vê no Canadá um potencial aliado na busca por novos mercados e parcerias estratégicas. Diante desse cenário, especialistas alertam que a guerra comercial entre os dois países pode se transformar em um conflito prolongado, com impactos duradouros para a economia norte-americana. Se o Canadá continuar ampliando suas medidas retaliatórias e fortalecendo suas parcerias internacionais, os Estados Unidos podem perder uma parte significativa de seu comércio com seu maior parceiro comercial. Por outro lado, se Washington decidir flexibilizar sua posição e negociar um acordo, a estabilidade do comércio bilateral poderá ser restaurada antes que os danos se tornem irreversíveis. A guerra comercial entre Canadá e Estados Unidos atingiu um ponto crítico, e as decisões tomadas nos próximos meses poderão redefinir o futuro das relações econômicas entre os dois países. Com ambos os governos mantendo posturas firmes, os impactos dessa disputa já estão sendo sentidos nos setores produtivos, no comércio e nos mercados financeiros. A grande questão agora é se haverá espaço para uma solução negociada ou se essa escalada levará a uma ruptura mais profunda e duradoura. Nos próximos meses, a forma como os dois governos conduzirão essa crise será determinante para o futuro das relações comerciais entre Canadá e Estados Unidos. Se o Canadá conseguir consolidar novas alianças e reduzir sua dependência do mercado americano, o Canadá poderá emergir dessa disputa com uma economia mais diversificada e resiliente. No entanto, se as tarifas se mantiverem e a guerra comercial continuar a se expandir, o impacto sobre empresas e trabalhadores de ambos os países poderá ser profundo e de longo prazo. O que está claro é que essa guerra comercial já redefiniu o cenário econômico global. Empresas, governos e consumidores precisarão se adaptar a um novo ambiente de incertezas, onde disputas tarifárias podem se tornar um fator recorrente no comércio internacional. E você, o que acha do impacto dessa guerra comercial? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais análises sobre economia global.